Vamos pro primeiro clássico de 2026, Sport e Náutico, clássico dos clássicos nos aflitos. E que pô de clássico, rapaz! Eu fiquei revoltado aqui, pra quem não se lembra, ano passado, no único clássico dos clássicos que rolou na Ilha do Retiro, o Sport perdeu por 2-1, o Paciência até brocou lá no final, e eu fiquei revoltado, pô. Porque, abraço aí pro Gabriel Aleatório, ele falou que nos clássicos as coisas se igualam. E isso é, de certo modo, um ponto correto de análise. Nos clássicos, quem é pior vai jogar 2 vezes mais, vai correr 2 vezes mais para tentar igualar quem é melhor, quem é superior tecnicamente, quem é superior em relação a investimentos. E tudo isso eu concordo de certo modo. Só que naquele momento, gente, o Sport não jogava nada contra ninguém. Poderia ser contra o líder do Pernambucano ou contra o Lanterna. O futebol do Sport era simplesmente ridículo. Contra todos os times, independente do estádio, do dia ou do horário. O Sport não jogava nada sob o comando técnico de Pepa. E aí vamos lá, hoje vamos pro clássico dos clássicos, agora nos aflitos. E assim, quando o jogo não vale de nada e o Sport ainda mais tá com sub-20, o Náutico sempre vence. E a lógica hoje é que vence a partida. Se não ganhar, eu vou sacanear, viu? Já vou dar o spoiler. E vamos lá, pro contexto, tá? Quando o jogo normalmente não vale título, não vale classificação para uma final, para uma semifinal, quando não é um jogo eliminatório, é jogo de primeira fase, fase de grupos, início do campeonato, normalmente o Sport vai todo esfacelado. E o Sport perde os jogos mesmo pro Náutico, quando não vale de nada. Vídeo ano passado. Não valia de nada, a gente perdeu por 2-1. Não valia de nada entre aspas, né? Lógico. 3 pontos ali na primeira fase. O Sport perdeu. Depois o Náutico nem sequer na final chegou, nem na semifinal. O Sport depois foi lá e foi campeão. Ganhou do Santa Cruz quando valia, quando importava. Perdeu na fase de grupos, na primeira fase. E acabou vencendo na semifinal. Foi campeão contra o Retrô. Contra o Náutico, mesma coisa. No ano retrasado, 2024, a mesma coisa. Então assim, essa primeira fase, entre aspas, não vale de nada. Parênteses. Eu não vou utilizar aspas nada como rotulando, não vale de nada hoje. Não é exatamente isso. Por quê? Porque a gente carrega, infelizmente, as sequelas e as derrotas da temporada passada, que a gente apanhou para todo mundo. E o torcedor do Sport tá cansado de ser chacota dos rivais, da galera tirar sarro da nossa cara. A gente quer ganhar um jogo, quer ganhar um clássico. Por quê? Porque a gente é esporte, pô. A gente não se contenta só, não vale de nada, vamos perder aqui, tá tudo certo. 5-0 hoje pro Náutico, tá tudo certo. Não, pô. A gente quer ganhar um jogo. Então, eu entendo o pensamento da galera que tá assim, não, pô. Hoje tinha que ser os titulares, a gente quer ganhar um jogo, quer ganhar um clássico pra sacanear o Náutico, depois sacanear o Santa Cruz. A gente quer ser campeão invicto, a gente quer ser tetra do Pernambucano. Eu entendo essa linha de raciocínio, faz sentido? Faz. Mas assim, aí vai começar a crítica pra essa nova gestão. O Sport deve ir com a base, tá? Ontem foi publicado algumas fotos lá pelo perfil Bastidores do Sport, de Barleta treinando, o Filipinho treinando com os garotos da base. Mas a própria Camila Souza até trouxe a informação que aquela foto é do treino de sexta. Ontem, os titulares do time principal, né? Barleta, Coutinho, Gustavo Maia, lá no gol aí seria House e tal, Ramon Menezes, Marcelo Aju, Matheus Alexandre. Essa galera ontem nem treinou, tava de folga. Nem tá se preparando pro jogo de hoje. Então, assim, nem tem perigo de colocar os titulares sequer no banco de reservas, que eu acho um erro. Mas daqui a pouco a gente chega lá. E aí, vamos lá. A gente deve ir hoje para um jogo contra o Náutico, nos aflitos, com o time todo sub-20. O mesmo time que venceu do Retrô e que empatou com o Jaguar. E somou 4 pontos aí em 2 jogos no Pernambucano. Adriano no gol, Felipe Gabriel, Patrick na zaga, né? Ítalo Lucas na lateral direita, Rafinha na esquerda, Dedé e Breno na dupla de volante, Augusto Pussi de meia, Filipinho na ponta direita, Mikael de ponta esquerda e Lipão de centroavante. Esse é o Sport pro jogo de hoje escalado, tá? Gente, vamos supor, tá? Tô colocando o cenário mais pessimista possível. A gente vai tomar 5-0 do Náutico hoje nos aflitos. Vai ser chacota, vai ser vergonha. Mas é o sub-20. Vai ser chacota, vai ser vergonha. Ponto. Não tem muito mistério. Só que a gente não tem que detonar o treinador da base, Alexandre. A gente não tem que detonar os garotos da base aí, Ítalo Lucas, Patrick, Felipe Gabriel. A gente pode até criticar pontualmente sim a atuação ruim e tal. Mas a grande crítica vai pra diretoria. Vai para Ítalo Rodrigues, vai para Matheus Souto Maior. Por quê? Como é que a gente tá no dia 18 de janeiro e a gente ainda não tem um time pronto para, pelo menos a base de um time pronto para jogar um clássico contra o Náutico?
nem que seja 60 minutos e tal, nem que seja com 7, 8 jogadores no banco de reservas, uma mescla ou algo do tipo. Estamos no dia 18 de janeiro e o Sport não vai ter um orçamento maravilhoso em comparação à temporada passada, não. Vai reduzir e a folha também. Então, já que tudo vai ser mais enxuto, a quantidade de jogadores no elenco, a qualidade do grupo de jogadores, tu tem que ter o time, em tese, o máximo encaixado possível, o mais rápido possível. Com o máximo de encaixe, o máximo de entrosamento, na minha opinião. Ou pelo menos, mais uma vez, com mais ritmo de jogo. A gente só jogou um jogo treino contra o Botafogo da Paraíba e a gente tomou 3-0. Então, assim, pra mim o erro já é de planejamento. Se a gente perder o jogo de hoje e se perder feio, o erro já vai no planejamento da diretoria. Em contrapartida, estamos com o Sub-20. Então, a responsabilidade é todinha do Náutico. Eles que se virem para ganhar o jogo. E assim, se eles ganharem de 3-4-0, irmão, tu ganhou do meu Sub-20. Entre aspas, tu não fez mais do que a tua obrigação. É o nosso Sub-20, que tem bons valores ali sim, mas porra, a disparidade técnica do Náutico profissional para o Sport Sub-20, física, porque automaticamente tu pega, sei lá, um Jonas Toró para dividir com Rafinha no corpo, gente, é um amasso, fisicamente falando. Toró é muito mais físico, um Júnior Todinho, do que um Rafinha, que é um jogador muito mais franzino e tem 18 anos de idade. Então, naturalmente, o Náutico deve ganhar muitos duelos físicos. Por quê? Porque o Náutico está com os profissionais e o Sport com o Sub-20. E, automaticamente, não só a questão do duelo físico, do corpo a corpo, do combate, do choque, mas também minutagem no jogo. Quando bater 60 minutos, 70, o Sport vai sentir muito fisicamente. O Náutico vai sentir também, lógico, mas o Sport deve sentir mais do que o Náutico. Então, assim, todos os elementos levam a crer que o Náutico é favorito para o jogo de hoje, isso aí é um fato, e tende a vencer a partida, porque é contra o Sport Sub-20, tá? Bom, como é que vai o Náutico pro jogo de hoje? Muriel, Matheus Silva e Igor Fernandes, Reginaldo na lateral direita e na esquerda Yuri. Na dupla de volante, Samuel Félix e Luiz Felipe. O Enderson não vai jogar o jogo de hoje, confirmado por Hélio dos Anjos. Dodô de meio atacante, Júnior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio. Só que assim, eu queria passar um recado para os meus amigos alvirrubros. Esse time aí, que vocês consideram um grande time, ou sei lá, um ótimo time, que acho que vai... Eu vejo vários comentários assim, né, de Twitter e tal, aqui no YouTube. Parece que o Náutico tem uma seleção. Parece que o Náutico vai ser campeão da Série B. A impressão que passa é, seu irmão, baixa a bola aí, pô. Esse teu time aí, na lógica, muito bem encaixado, esse time é 10º lugar de uma Série B, 8º lugar e olhe lá. Beleza, contratando mais peças e tal, aí eu não sei o que é que vai acontecer não. Mas esse time é limitadíssimo. O Sport, com todos os seus problemas financeiros, com todos os problemas de montagem de elenco, o Sport ainda assim hipotético em campo, que a gente tá detestando por enquanto, né? Agora que começou a melhorar, com o Max, com o Iago Felipe, com o Carlos de Pena, o Sport, com todas as desgraças e limitações, é melhor do que o Náutico. E a gente tá desesperado. Então assim, eu sei o que é estar animado, entusiasmado, eufórico pra temporada, eu sei o que é isso. Vi da temporada passada e a lapa de mangalho que eu tomei, tá? Então é bom ir com calma. A tendência é que vence o jogo de hoje, aí vai vir, o seleção, joga muito e tal, que grande time que a gente tem, ele é o melhor treinador do mundo e tudo mais. E eu, inclusive, eu acho que o ponto que destaca o Náutico nesse momento para ser o favorito, para ser campeão pernambucano nesse momento, porque o time do Sport nem entrou em campo ainda, o principal, é porque o Náutico tem um treinador, né? Um treinador, de certo modo, já consolidado, um treinador que vem de bons trabalhos no Náutico, que é um técnico interessante, em comparação a Marcelo Cabo e em comparação a Roger Silva, tá? Bom, meus amigos, é o seguinte, vou trazer aqui em tela para vocês a tabela de classificação. Nesse momento o Santa Cruz é líder, que depois eu faço um vídeo completo sobre o jogo do Santa contra o Vitória. O trabalho de Marcelo Cabo é horroroso, mas venceu por 1-0 e chegou a 7 pontos. O Náutico tem 6 pontos na segunda colocação e o Sport é o terceiro colocado com 4 pontos nesse momento. O Retrô é o quarto com 3 pontos, Decisão é o quinto com 3, Jaguar é o sexto com 2 pontos, Maguari e Vitória, vice-lanterna e lanterna respectivamente, cada um com um ponto conquistado, tá? E aí é o seguinte, meus amigos. Ó, o Decisão ganhou do Jaguar, né? 2-0. Então o Jaguar deve brigar ali para não cair para a Série B, viu? Porque assim, o time do Decisão é bem fraquinho. E eu até me surpreendi com esse placar aí. Fez um jogo ridículo contra o Santa Cruz. Individualmente os caras entregaram a rapadura. Bom, entrando um pouco mais no debate das projeções, né, da primeira fase do Pernambucano. O Náutico vencendo vai a 9 pontos. Recupera a liderança, o Santa Cruz cai para segundo.
o Sport ficaria ali próximo da segunda colocação, a 3 pontos ali do Santa Cruz. Em tese é isso. Beleza. Projetando uma semifinal e a garantia na vaga na próxima Copa do Brasil, o Sport não pega mais a primeira colocação, mas o G2 ainda dá para buscar, porque ficaria a 3 pontos do Santa Cruz. Ponto. Esse é o primeiro ponto de análise, tá? E eu bato muito nessa tecla, porque assim, gente, eu quero ser campeão pernambucano, tá? Ponto. Eu quero conquistar o tetra do Pernambucano. Se o Sport passar em primeiro lugar, terminar a primeira fase na liderança, o Sport joga a semifinal decidindo como mandante no jogo da volta. E a final, o Sport joga o jogo da volta na Ilha do Retiro também para decidir o título. Se a final de fato for na Ilha do Retiro, porque Evandro quer colocar os 2 jogos na Arena Pernambuco. Uma piada, né? Só para ganhar mais dinheiro e arrecadar mais grana. Porque o público vai ser maior, porque a capacidade do estádio é maior. Bem simples. E a arena e o valor dos ingressos normalmente são maiores também. Então, assim, observando o contexto até o final do Campeonato Pernambucano, o ideal é que o Sport ganhasse o jogo de hoje. Para tentar beliscar essa liderança aí e terminar a primeira fase para já estar na semifinal. Ponto. Mas já que o planejamento foi atrasado pela questão das eleições, da gestão nefasta de Yuri Romão e tudo mais, a gente já tá com o planejamento atrasado e estamos com o sub-20. E assim, voltando ao ponto, tá? Eu não vou negar que antes de começar os jogos do sub-20, na primeira fase do Pernambucano, eu assinaria 4 pontos em 3 jogos. Então, mesmo perdendo o jogo de hoje, tá na conta. Porque a gente ganhou um jogo contra o Retrô, empatou contra o Jaguar e perdeu do Náutico com o sub-20. Tá valendo, pô. Eu só não queria ser goleado. Ponto. Pro Náutico a obrigação é ganhar bem, viu? É ganhar tipo 2-0 e é isso. No mínimo, tá? No mínimo 2-0 ganhar e convencer aí o torcedor. Olhando na perspectiva do torcedor do Náutico, tá? Bom, destaques individuais aí que eu acho que podem vingar hoje. Mikael, ponta esquerda. Acho ele um jogador inteligente, jogador que tem um bom drible. E assim, acho que tem uma boa finalização também. Fez um bonito gol contra o Retrô. Lipão vem de 2 gols nos últimos 2 jogos. E um antes do meio campo. Jogador que se entrega muito no jogo. De boa marcação, pressão. Se o Náutico cochilar lá na defesa, ele vai conseguir marcar pressão. Vai conseguir recuperar a bola. E vai conseguir fazer o gol. Ele tá sendo muito eficiente nas finalizações. Tô gostando de Lipão. Rafinha na lateral esquerda. É um destaque individual positivamente falando do meio pra frente. É um cara que pode deixar Lipão na cara do gol. Pode deixar Filipinho na cara do gol. Como ele fez isso ultimamente. E assim, na zaga eu tô ali naquele ponto de interrogação, né? Evoluiu do jogo do Jaguar contra o Retrô, Felipe Gabriel e Patrick. Mas vamos ver como é que vai ser o jogo de hoje. É um jogo de bom teste para trazer casca para esses garotos da base. E tentar extrair ali 2, 3, 4 peças para poder jogar a Série B dessa temporada. Porque a situação do Sport é essa, tá? E Adriano fez um grande jogo aí contra o Retrô. Um dos melhores em campo, talvez até o melhor. E fez um bom jogo contra o Jaguar também. Então, esses são os destaques individuais do Sport, tá? Do Náutico, Paulo Sérgio odeia o Sport, vai tentar brocar, lógico. Dodô, Júnior Todinho e Vinícius, acho que é um bom ataque aí para um time ali que briga pelos 45 pontos na Série B. E é isso, acho que esses são os grandes destaques do Náutico, do meio para frente. Lá do meio para trás, Muriel fez grandes defesas no jogo passado, salvou o Náutico de um empate vexatório contra o Decisão. Fez 2, 3 defesaças na reta final do segundo tempo. E Reginaldo na lateral direita, tá? Acho que é um jogador diferenciado aí do Náutico nesse quinteto defensivo. Entrou bem no primeiro jogo contra o Maguari, fez um bom jogo contra a Decisão. É um lateral de um patamar de G8 ali de Série B, vindo do Juventude. Yuri fez bons jogos também, tá? E acho que fica mais ou menos por aí, tá, meus amigos? Bom, a gente vai abrir aqui a live pré-jogo no canal. Acho que de 4h30, 4h45. Por volta disso. Pra gente trazer as escalações oficiais e debater um pouco mais sobre a partida, tá? Tamo junto, aquele abraço para todos vocês. Sim, a lógica é que o Náutico vença hoje, sei lá, um 2-0, essa é a lógica. Se o Sport surpreender, eu vou ficar bem contente e eu vou sacanear bastante. Valeu, gente, aquele abraço.